Bom dia, Viviane. Bom dia, Grazi. Shalom, amém. André, Oi, Sofonias 3? 3, 14 a 20. Só pôr meu fone aqui. Bom dia a todos. Bom dia, A paz do Senhor. amém. Bom dia da Irlanda. Bom dia. Deixa eu só fazer algo aqui, a gente já começa, pessoal. Elimeire, você pode fazer uma oração para a gente começar? Amado de minha alma, todo-poderoso, rendo graças a Ti pela essa nova manhã que se inicia, pelo dia de ontem. Te agradeço, querido, por todos que estão aqui e que vão entrar. E peço que Teu Espírito Santo nos conduza a Tua palavra, nos dê claridade e nos abra o coração e ouvido para entender o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Já te agradeço que Teu Espírito reine entre nós, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém, amém. Ô, Nil, a hora que você quiser ler, pode começar com o Lucas, depois você pode ir lá para a Sofonia. Bom dia, pessoal. A gente está aqui no expositório e a gente está estudando sobre a vida de Maria e trazendo aqui para vocês toda essa questão, como que a gente aceita propósito, como a gente vive o processo e como a gente entende os projetos. Ô, Nil, fica à vontade. Então vamos lá. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, ó Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz, e lhe porá o nome de Jesus. Sinfonia. A gente está lendo 2 textos hoje, tá? O texto base que é Lucas 1, 26 a 31. E eu estou colocando outro texto aqui, que é o texto do livro do profeta Sofonias, capítulo 3, do 14 ao 20. Eita. Agora, Sofonias? Sofonias.
Qual que é o capítulo, André? 3, Ah, 14 ao 20. 14, bora lá. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se e enxuta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, ó Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará, ele te deleitará, e em ti com alegria, calar-se a por seu amor, regozijai-se a ti em conjúbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei, estes que são de ti e para os quais o opróbrio dela era preso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei o que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor em um nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Muito bom. Obrigado, Nil. Então vamos cair para dentro. A City já até colocou no chat aí mais ou menos um resumo aí das 3 últimas sexta-feira. E aí depois, também quem quiser conferir, tá lá no canal, né, Cíntia? No canal, se vocês forem no playlist, vocês vão ver, tem primícia, tem expositória, tem a mastermind, vocês depois puxam lá. Mas vamos lá, recapitulando então, a gente tem agora a Maria recebendo aquela mensagem do anjo, e hoje eu queria frisar o versículo 29, para a gente partir dele, tá? Quando ela ouve as palavras do anjo, né? Ela diz o texto do original, ela no texto que a gente leu, muitas versões está dizendo perturbou-se, né? Mas no original, a palavra tem raiz com preocupação, né? Ela levou o pensamento para frente e ficou pensando no desdobramento de tudo aquilo que o anjo estava trazendo, né? Muitas vezes você recebe uma notícia, uma mensagem, algo, e aquilo impacta totalmente no seu interior. E aí o texto diz, do versículo 29, ela pôs-se a pensar no que saudação era aquilo, o que ela estava ouvindo agora do anjo, para entender na vida dela o que vai acontecer dali para frente, né? Ou seja, ela tem um propósito, ela vai viver um processo e automaticamente ela já cai para dentro do processo e já começa a pensar. Então, nesse lugar que a gente tá trazendo que é essa inteligência espiritual que a gente quer falar hoje, eu queria falar um pouco sobre essa linha, sobre esse princípio. Tem um princípio aqui que a gente precisa instalar, tá? E eu queria trabalhar hoje ele com você, que é justamente a alegria, o princípio da alegria. Eu queria focar hoje com vocês nessa linha. Nós vamos trazer aqui o que está por trás desse texto e o que a gente pode, as percepções. Então, ou seja, a gente, eu quero me apoiar em algumas coisas, algumas descobertas e trazer isso dentro da inteligência espiritual. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre a teoria de Pareto. Todo mundo aqui sabe o que é teoria de Pareto. Eu vou pincelar isso. Todo mundo aqui também já ouviu sobre vieses cognitivos. Então, eu vou começar com o viés cognitivo. Nós vamos para a teoria de Pareto. Vamos falar sobre neurociência e positividade e vamos entender a questão espiritual, porque tudo isso aqui que eu estou falando está dentro da Bíblia. Então, vamos lá. Viés cognitivo. O que é viés cognitivo? Viés cognitivo é uma coisa que a gente precisa entender
do ponto de vista o que isso tem a ver comigo, o que esse negócio ele pode me auxiliar ou ele pode me atrapalhar nesse sentido. Então, quando a gente fala sobre viés cognitivo, a gente está falando de algo que a gente nasce com ele. Quando você nasce, quando você é gerado, você já traz esse viés cognitivo com você. É inato ao homem. Não é que você vai desenvolver viés cognitivo. Então, o que eu quero falar para você aqui? O viés cognitivo, dentro da inteligência espiritual, a gente pode conectar o que com ele? A gente pode dizer o seguinte: isso aí é uma herança do pecado. Ou seja, quando o pecado entra e a gente é concebido a partir dessa queda lá do Adão, a gente já nasce com esse negócio. Então, o viés cognitivo é uma herança no meu DNA do pecado. Tá? E isso, esse tema do viés cognitivo, se você for analisar e você nunca olhou para esse lado, é justamente um comportamento. Então, o que a ciência vai dizer? Que nosso cérebro ele tem dois lados. Ele tem o lado direito, ele tem todo um know-how, todo um skill para trabalhar, e o lado esquerdo também tem todo um outro know-how, um outro skill, umas habilidades para trabalhar. O viés cognitivo é uma tendência da gente pegar atalho. Guarda isso, tá? Quando eu falo de viés cognitivo, eu estou falando de um atalho mental. Que desenvolve o quê? Que vai desenvolver um desafio, um desvio de racionalidade lógica. Então, ou seja, por que ele ocorre? Porque o nosso cérebro ele cria padrões baseados nas nossas experiências e percepções prévias. Aí eu já trago Maria. Lembra que ela perturbou, ela se preocupou, ela o que é essa palavra que ele tá me dando? Aí, tipo assim, ela foi buscar na experiência dela. Na experiência dela, ela nunca tinha sido grávida e ela entendia que na experiência dela, para ser grávida, para se engravidar, ela precisava de um homem. Aí deu um chabô nela. Como? E ela vai falar no texto. Ela falou, mas eu não tenho relação com homem nenhum para poder ter um filho. Então, olha só a treta que começa em Maria. O viés cognitivo dela já jogou ela para esse desvio, para esse atalho, ou seja, de entender o negócio na questão da racionalidade e da lógica. E detalhe, o viés cognitivo ele sempre vai te jogar para o negativo. Por isso nós temos essa tendência de bandar sempre para o negativo. Mas o certo é esse. O apóstolo Paulo ele vai falar assim: por que o certo que eu deveria fazer eu não faço, mas o errado eu faço? Ele está falando de viés cognitivo. Então, eu estou trazendo vocês para um lugar de autoconhecimento, não só da questão científica, mas da questão espiritual desse negócio. E aí Maria, ela se perturba, ela começa a fazer inferência, e aí quando ela busca essa experiência, ela não tem essa experiência. Então, ou seja, toda vez que Deus, já pega o primeiro drive, toda vez que Deus vai trazer o projeto dele para você, você vai tentar buscar isso na sua lógica e na sua racionalidade. E aí a gente vai ter o consciente espiritual, porque ele não vai fazer sentido para você. Você vai falar assim, como é isso? Não vai fazer nenhum sentido você tá nesse lugar e não entender, porque você não vai entender, porque você não vai conseguir ter isso na sua experiência e na sua lógica. E aí, se você for para o seu consciente intelectual, que é a inteligência emocional, ela vai dividir, o Daniel Goleman ele vai dividir em três conscientes, né? O intelectual, que é o raciocínio, o emocional, que é a alma, é o almático, e a gente tem o espiritual, o consciente espiritual. Então, ou seja, você vai para o QI e você não vai ter esse lugar para você se amparar, para você se segurar ali. Maria não tinha, por isso que ela se preocupa. O que acontece então? Eu entendo que viés cognitivo é uma coisa que eu vou lidar toda hora. Por quê? Porque vai ser um padrão que o pensamento vai chegar e quando chegar o pensamento, ele vai me jogar para aquele lado, o lado esquerdo do meu cérebro. O lado esquerdo do meu cérebro vai buscar a razão, a lógica, tá? Agora o lado direito, ele vai se preocupar com a intuição, ele vai se preocupar com a criação, ele vai ser criativo, ele vai ser... Então, ou seja, quando Maria, a gente olha para o texto da Bíblia, a gente fala assim, o que está acontecendo com Maria aqui agora? O anjo vem, já está acontecendo um ambiente totalmente. O anjo chegou, ele começou a trazer as coisas aqui, e aí ela começa a receber, e aí, pum, bate. E ela vai para o outro lado, ela vai para o lado esquerdo, começa a desenvolver o pensamento.
Quantos de vocês, quando começa a ir para esse lado, que recebeu a notícia, que recebeu a novidade, que recebeu a palavra, que recebeu o projeto, vai para esse lado? Por quê? Por falta de autoconhecimento. Porque a partir de hoje você vai dizer o seguinte: não é o esquerdo que vai dominar, eu vou lá para o lado direito do meu cérebro. Porque se eu já tenho o viés cognitivo, e o viés cognitivo é um atalho de padrão de pensamento para o lado negativo, eu vou sair desse lugar. Tá? Aí eu quero trazer, já trouxe o viés cognitivo, eu quero trazer para você a teoria de Pareto. Tá? Porque a teoria de Pareto, ela é interessante trazer esse lugar aqui agora, porque na teoria de Pareto, a gente tem uma outra coisa interessante. O Pareto, ele foi eu não lembro se ele foi médico, mas ele é um italiano. E ele desenvolveu uma ideia que é muito interessante. Porque a teoria de Pareto, ela vai dizer o seguinte, que 80% do nosso trabalho é resultado de 20% das nossas causas. O que isso quer dizer? Em outras palavras, eu estou dizendo para você o seguinte, que parte de pequenas causas traz um efeito desproporcionalmente e muito grande. Então, você tem que entender o conceito para identificar a iniciativa prioritária. Agora, se 80% dos resultados são o resultado de 20% das minhas causas, eu tenho que olhar para os 20% das minhas causas. O que são esses 20% das minhas causas? São pensamentos que, de fato, vão me levar a um esforço. Então, imagina, vou fixar numa ideia aqui só para você entender. Durante o dia, você tem vários pensamentos. Você tem 1 milhão de pensamentos. Vou pegar um número para a gente fazer a matemática. Vamos dizer que durante o dia você tem 1000 pensamentos. 1000 pensamentos. É mais que isso, tá, pessoal? O cérebro, você não tem noção do que essa máquina chamada homem e como que Deus criou a gente e como isso é fantástico, tá? Então, ou seja, você tem 1000 pensamentos no dia. Vamos lá. Desses 1000 pensamentos, 20% desses 1000, quanto que é 20% de 1000? 200? 200. Então, já é um número alto de pensamento, hein? 200 é um número alto. No nosso cérebro, desses 1000, ele vai separar 20%. Os 80, você só pensa, você só vê, você só olha e segue a vida. Mas nesses 20 você vai parar. Nesses 200 pensamentos, vamos desenhar a matemática, você vai trazer isso para a causa. Ou seja, aquele pensamento que traz uma causa para você. E que você vai desdobrar essa causa e que a partir do desdobramento dessa causa, você vai ter 80% de resultado dos 20%. Então, ou seja, esses 200 pensamentos vão me levar a um esforço a ter 80% de resultado no meu trabalho. Ou seja, olha que loucura isso. O que eu estou dizendo? Caramba, se eu estou falando de 1000, tá, pessoal? Se eu tenho 200, que eu vou ficar parado no dia, consegue dar conta de 200 pensamentos que você vai gastar energia? É fácil. Você bate esses 200 rapidinho. Levantei. Preciso entrar na sala do Zoom. Preciso escovar o dente. Preciso colocar roupa. Preciso tomar café. Você entende que os pensamentos, eles têm um padrão? Aí daqui a pouco você está aqui na sua, você lembra, tem a dívida para pagar. Eu não tenho dinheiro. Ai, caramba. E agora? Aí você começa a gastar energia. Vou pedir empréstimo. Não sei. Olha o que eu estou desenhando com vocês. Aí vem o André, 5 horas da manhã, e fala assim: Deus tem um projeto para você. E você vai ver esse projeto. Primeiro, eu já nem estou colocando o ganho primário, eu já estou no ganho secundário, porque a gente já começa a milhão com o ganho secundário, e o primário fica lá. Como a gente deveria começar o dia com Deus, fazendo a oração que ele Meire fez aqui, o Butch, e já convidando o Espírito Santo para assim: ó, é o seguinte, tem 200 pensamentos aqui, eu não vou dar conta, eu preciso que você me ajude nesse negócio, porque o anjo chegou aqui e falou que eu vou ter um filho grávida, eu vou me engravidar, eu não vou ter uma relação com o homem, o cara tá noivo, eu vou ser apedrejado. Maria já começou a bugar a pedra. Como é que vai ser? Ela já se preocupou. E muitos de vocês vai para esse lugar da preocupação e não dá conta. E aí acontece um loop lá, que eu vou entrar agora. Então ficou claro teoria de Pareto, ficou claro viés cognitivo. Beleza, estamos construindo a base. Aí a gente vai para positividade, que eu queria trazer a neurociência para você. Por que a positividade e essa ideia da neurociência tem que entrar aqui? Porque a gente vai falar de alegria hoje. E para estar alegre, eu preciso receber a mensagem e desenvolver a positividade. Então, nós estamos falando de inteligência positiva, tá? A gente vai trazer para esse lugar e vamos construir o pensamento e vamos instalar esse princípio da alegria.
Ser positivo na vida não é só a gente olhar para um lugar e desenvolver nesse lugar um pensamento positivo. Ser positivo na vida é você entender que esse lugar, esse atributo de ser positivo, ele tem um condicional de coisas que eu preciso ter. Então, por exemplo, para mim desenvolver o pensamento positivo na vida, para acessar o drive da alegria, eu preciso ter resiliência. Por quê? Porque quando vem a mensagem, olha só o que está acontecendo. Ela começou a entender que saudação é essa. Ela começou a se preocupar. E logo em seguida, o anjo vai dizer o que para Maria? No 28 ele fala isso, mas no 30 o anjo diz assim, não tema. Não tema. Lembra que a gente viu a semana passada o anjo dizendo para Maria, ó, o Senhor é contigo em todas as coisas, em qualquer circunstância, ele vai estar com você. E aí a gente começa a entender a questão da positividade. E aí a gente começa a criar um lugar. Nesse lugar, a gente começa a entender melhor a coisa. Por quê? Porque a positividade vai trazer você para um lugar. Que lugar? Um lugar de resiliência. Se você quer ter pensamento positivo para acessar a alegria, você tem que ser resiliente. O que é resiliência, pessoal? É a capacidade de tomar o baque e não cair. Segura, não cai. Você é feito do quê? De barro. André, sou de barro. Trinca às vezes. Não tem importância. Se trincar, ele amassa, ele faz um novo, mas vai. Não se preocupa com a massa, não se preocupa com a mistura, não se preocupa com o processo. Maria está entrando no processo. O processo vai te amassar. O processo é doído, mas no processo a gente surfa, no processo a gente se alegra, no processo a gente fala, cara, melhor que o destino é o processo, é o caminho, que o caminho vai ser muito top. O caminho vai ser uma aventura. Então, eu começo a desenvolver essa resiliência, e nessa resiliência eu sou forte. E aí eu entendo o princípio de contentamento, porque o apóstolo Paulo falou assim, eu aprendi. Ele não nasceu sabendo, pessoal. E quem puder buscar o texto aí do apóstolo Paulo que eu vou citar agora, que eu não estou com ele aqui agora, mas o apóstolo Paulo falou assim, eu aprendi a estar contente. Quem puder puxar aí, até ler para mim, se não me engano não sei se é 1º ou 2º Timóteo, mas puxem aí, meninos. Quem achar, já falei, eu posso ler. Eu quero explorar esse texto. Eu aprendi a estar contente. Se tiver tudo bem, eu estou contente. Se tiver tudo ruim, eu estou contente. Lembra que eu falei que a palavra felicidade não está na Bíblia. Essa palavra não está na Bíblia. O conceito desse lugar de alegria tá, é justamente contentamento, tá? Então, por quê? Porque felicidade é passageira. Lembra que eu falei isso? Você comprou o carro, que legal, saí do carro da concessionária, cheguei em casa, abri o carteiro, tava o carnê, perdi a felicidade. Agora eu tenho carro novo, mas eu tenho 5 anos para pagar ele. Aí já não sou mais feliz. Comprei a geladeira, agora vou poder cozinhar, guardar todos os alimentos. Aí eu lembro que eu tenho que cozinhar e ir pro fogão, fiquei triste. Geladeira é nova, mas felicidade passou. Agora, quem tem alegria, quem tem contentamento, entendeu que nesse lugar eu tenho que ser resiliente. Porque alguém achou, pode ler, tá? Eu achei. Lê pra mim. Inclusive, tem Filipenses 4, eu acho importante ler do 11 até o 13, que diz o seguinte: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Rapaz, hein? Podíamos parar aqui e ir embora para viver nossa vida hoje. Eu podia parar aqui agora. Olha só, ele está colocando as necessidades básicas, hein? Comida, né? Ele está falando de coisa básica que, se faltar o básico, tá tudo bem. Se aí no básico ele já tá de boa, imagina quando vier o difícil. Meu, porque o difícil é tranquilo. Então, ou seja, quando ele fala esse lugar, ele está sendo muito resiliente. E aí o que acontece? Vocês não têm esse conceito,
E você fica na parada de querer trazer isso de fora para dentro. E não é de dentro para fora, presta atenção. É daqui para o mundo. Não é do mundo. Por isso que está tudo dando errado. Pega isso, pelo amor de Deus. Olha que inteligência espiritual nós estamos tendo aqui. Como que é esse negócio? Você tem que cultivar isso dentro, você tem que instalar o princípio da alegria. Você tem que pôr isso para dentro para justamente você encarar o projeto e gerar ele. Agora eu estou grávido. Agora esse negócio vai nascer. Vai nascer daqui uns 9 meses, uns 8 meses. Não, já está nascendo hoje. Já estou parindo o negócio hoje. Tem gente... Eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Receba. Você vai parir isso hoje. Porque não tem mais tempo. Você está sofrendo tanto. Presta atenção, que Deus está colocando no meu coração para você. Você está sofrendo tanto nesse lugar, não dá mais para ficar sofrendo. Não dá mais para ficar nesse negócio. Então recebe do Espírito Santo, porque assim, quando ele fala assim, eu vou falar disso mais para frente, não quero antecipar, mas ele fala assim, o Espírito vai descer sobre você. Então tem gente que já vai receber isso agora, já vai dar, já tá saindo, André, tá saindo, entendeu? Já tô sentindo a dor, a contração tá vindo. Vai ser isso em nome de Jesus, eu profetizo. Não vai ficar esperando mais. Agora, presta atenção, nasce de dentro para fora. A gravidez nasce dentro, começa a gerar dentro e vai para fora. Você não vai ficar esperando. Tem gente que precisa de um motivo. Se hoje vai ser sol, hein? Tô feliz. Lógico, vitamina D traz felicidade, com certeza. Entendeu? Mas veja bem, tá chovendo, tô triste. Ah, meu Deus, tem que vou tomar chuva. Aí fica esperando os fatores externos para poder trazer um motivo de alegria. Para com isso, você já é adulto. Não tem nenhuma criança aqui. Você tá colocando motivação externa para você viver. É muito doído isso. Pelo amor de Deus, sai desse lugar. Maria começou a se preocupar. Mas é o céu que está vindo com a notícia, Maria. Calma. Não, calma. Para. Vamos buscar isso dentro de você. Tem dentro, essa força está dentro de você. Tá? E eu vou te mostrar, porque vai virar uma chave nessa aula aqui que você vai falar, caramba, não tá dentro de você. Já vou dar ela para você. A alegria do Senhor é o quê? Quem completa? A nossa força. A nossa Nossa, força é. pronto, chegamos no lugar. Ou seja, se eu tô cheio do projeto dele, se tá na minha vida, eu tô engravidado disso, eu tô com alegria. E acabou, eu sou forte. Aí você fala, mas eu sou fraco, André. Não, melhor ainda, pelo amor de Deus, porque no, quando eu sou fraco, é que eu sou o quê? Porque não tá no meu braço Forte. aqui, ó. Tá em Deus. Tá na resiliência que brota dentro de mim, que eu falo assim, eu sou resiliente, mas eu sou resiliente não na força do meu braço, é porque ele tá dentro de mim, e quando ele tá dentro de mim, acabou. Maior é o que tá em mim do que o que tá no mundo, e nós vamos para frente, ou seja, porque eu tô gerando esse propósito, eu tô vivendo esse processo, e eu sei que os projetos vão chegar, a conclusão dos projetos vão chegar. Por quê? Porque eu coloquei prioridade. Então, quando a gente está falando de todo esse lugar, eu espero que vocês estejam entendendo a construção que nós estamos fazendo aqui. Nós começamos a entender como a gente funciona, a gente começou a entender o padrão de pensamento que a gente tem, a gente chegou na positividade. Tudo isso para quê? Para instalar uma coisa chamada alegria, princípio da alegria. Eu não esqueci de Sofonias, não, nós vamos para Sofonias. Porque no versículo 14 de Sofonias... Pode falar, Marlene, seja rápido, que eu não quero perder aqui o insight, vai. Continua, depois eu falo. Bora, segue a vida. Então vamos lá. Aí vem Sofonias no final do período de cativeiro. Lembra que o final sempre é melhor que o começo? Pessoal, meninas, administra o chat aí se tiver alguma coisa importante, para a gente não deixar ninguém sem resposta. Mas vamos lá. No final do cativeiro, no ano praticamente 69º, 69, vai bater os 70. O 70 é o ano que vem. Deus vai remover o cativeiro. Tá todo mundo murcho, porque foi doído o cativeiro, o processo foi terrível, era consequência do pecado deles. Aí Deus vem e fala assim: canta, ó filha de Sião. Só quem canta que tá alegre, meu amigo. Não dá para não cantar. Aí ele vem com a mensagem profética, que é muito interessante. Versículo 14 de Sofonias. Ele já vem e fala assim: canta, filha de Sião. Meu, isso é muito. Isso choca minha cabeça. Você entendeu? Assim, cara, todo cativeiro, todo esse processo tá acabando. Pode começar a cantar, filha de Sião. Quem é a filha de Sião? Nós somos nós, os eframitas. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer assim? Eu não tenho motivo. Tem motivo, sim. Tem motivo porque isso aí é passageiro.
tá acabando. Toda luta tem prazo para começar, tem meio e tem fim. Não vai ficar para sempre esse negócio. Você não vai ficar nesse lugar para sempre. Então, se eu não vou ficar nesse lugar para frente, eu já posso me tirar desse lugar. Como? Cantando. E para cantar, precisa estar alegre. Entendeu? Precisa trazer tudo isso que eu estou trazendo para você e falar o seguinte: começa a cantar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aí ele vai dizer o seguinte: sabe o que ele está falando? Eu vou ler lá o livro de Sofonias, eu tirei aqui, mas, Nilson, se você tiver, vai me ajudando aí. Nós vamos passar versículo por versículo aí. Lê o 14 para mim, se tiver na bala, na agulha aí. Se você não fechou a Bíblia. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e enxuta de todo o coração, ó filha de O Jerusalém. 15, lê o 15 também. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Olha só, quando ele fala que ele afastou o original da Bíblia aí, é a palavra que traz assim, ele tirou com violência. Ou seja, sabe aquele negócio que não tem tempo de pensar, ele pega e tira assim? Então, assim, pode cantar agora, pode cantar que eu tô tirando agora esse negócio de você. Então, ou seja, quando ele fala sobre cantar, ó filha de Sião, ele tá assim, olha só, independente do que você tá passando, existe um lugar que você pode ficar alegre. E esse lugar é um padrão de pensamento que está dentro de você e que se você for resiliente nesse lugar, Deus está dizendo que ele vai fazer. Então, ou seja, ninguém muda essa palavra. Você quer um motivo externo? Eu vou te dar. Palavra profética, ninguém muda o que Deus planejou para você. Só você que muda, tá? Tem alguma coisa mais forte que o diabo, André? Tem. Você e a sua carne. Ah, é forte. Nisso aí não dá nem para tirar, porque eu não vou nem conseguir orar por você. Eu não consigo expulsar isso. Porque se tivesse demoniada, aí eu tirava. Nós tirava que no nome de Jesus arrancava esse demônio, a legião arrancava tudo. Mas você, com a sua racionalidade, com o seu viés cognitivo, com os pensamentos que você se preocupa e fica gastando energia, não tem como tirar. Só você resolve essa treta. E eu estou mostrando o caminho aqui de como você resolve essa treta. Por que você aborta? Por que você aborta na vida? Porque você resolveu abortar. Não é porque deu errado a gravidez. É porque você resolveu abortar. Agora você fala, calma, não, vou ser positivo. Vou cantar. Vou cantar porque isso vai rejubilar. Quando ele fala de rejubilar, olha só, é um outro conotativo de cantar. Ele está dizendo o seguinte: eu vou cantar com grande voz. Eu vou anunciar isso, eu não vou ficar para mim só. Tem gente que não consegue instalar esse rejubilar, esse regozijar. Ele fala de cantar, ele fala de rejubilar, ele fala de regozijar, né? Qual a diferença? Rejubilar é você cantar com voz alta. E o que é a diferença de regozijar? É você trazer todo o seu coração para aquele lugar. Você ser inteiro naquele lugar. Você não tem nenhum padrão de pensamento que está tirando você do foco. Então não tem desânimo. Tem renovação da misericórdia de Deus, que o sol está começando a subir. Então já tem uma renovação para nós hoje. E é top esse lugar, porque nesse lugar eu sei que vai ser uma nova aventura. Eu estou alegre. Então, ou seja, aí ele começa a dizer isso. Você está dizendo que só está vendo a situação, e o que você não está vendo? É esse lugar que Deus quer que você olhe. Então, a gente entende. Aí ele fala assim no 15, ele afastou a sentença. Ele olha assim, ó, o Senhor afastou você do castigo. Então, o que ele está dizendo? A sentença que era contrária e que teu inimigo te lançou, ele falou, eu estou tirando isso fora. Então, eu quero trazer uma coisa para você. Arma nenhuma preparada pode te derrubar. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E se o maior que está em mim, ele está dizendo assim, que Deus é por nós. Então, quem vai ser contra nós? Eu estou dando um motivo, falando assim, quem vai ser contra mim? Se Deus está por mim. Não faz sentido. Não faz sentido ficar nesse lugar. Não faz sentido se encontrar nesse lugar para poder perder tempo. Então, qual são os motivos que eu tenho? Você tem algum motivo para me apresentar? Calma aí. Esses motivos que você tem, está de acordo com o plano que ele trouxe para você? Ou você está nos 20% lá de gastar energia e perder? Calma aí, pelo amor de Deus.
eu vou me preocupar com o primário. O resto vai acontecer. Fica aí nos 20% aí, no segundo plano. Porque o que eu princípio, tem gente que não entende o poder disso que a gente faz aqui de manhã. Aí eu quero falar. Sabe qual o poder? Sabe onde você está envolvido? Você está envolvido em algo que você está começando o seu dia. Não é com a gente aqui, porque existe algo nessa sala aqui que não é nós. Que quando baixa aqui, quando desce aqui, e sempre desce. Ele é uma sala tão louca que tem gente lá, ele vai lá na sala da Leda, ele vai lá na sala da Cis, ele vai buscando todo mundo e fala assim, filho, eu tô aqui também com você, como eu tô lá com ele. E acabou. E isso que a gente tá despertando, que a gente não precisa ter isso num lugar físico. A gente já chega isso aqui com ele. E aí todo mundo, a Grazi tá lá na Irlanda, pelo amor de Deus, olha que loucura isso. Né? Olha aí, ela é impactada todos os dias. Você entendeu? Tô ouvindo trabalhando em casa, ela tá sentindo o espírito tocando nela. Então, ou seja, não faz sentido. Por quê? Porque eu não posso ficar alegre. Pode ficar alegre. A sentença acabou. Canta, regozija, rejubila. Você entendeu? É o que ele está dizendo. Ele já sabia que se não fosse assim, o inimigo não iria. Então, ele está dizendo assim, por que você está nessa área do medo? Por que você está nessa preocupação? Sabe? O que sobrou a vontade de Deus para fazer as coisas. E aí, não, eu quero tirar a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. Isso aqui tem total impacto com hereditariedade, com quebra de maldição. Ah, porque minha família tem esse padrão. Não, mas não, quem está em Cristo, pega essa novidade, essa notícia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Lembra do princípio do novo? E você quer ficar nas coisas velhas? Aí você fica trazendo murmuração, você traz o inimigo para sua vida, você fica reclamando, você traz de novo aquele clamor que já era para você ter saído. Então, ou seja, quando alguém vive uma vida exultando, ele não está preocupado mais com o inimigo. Quando eu me coloco no princípio da alegria, acabou, por que eu vou? Presta atenção, eu estou noutra vibe, eu estou em flow, né? Que essa palavra é da moda, né? Eu tô em flow. Tá, flui então, vai, flui com a alegria de Deus. Você entendeu? Que aí tá certo, tá tudo bem. Não tem motivo, não tem o que você possa me falar, sabe? Jesus falou, ó, no mundo tereis aflições. Quer o motivo? No mundo você vai ter aflição, você vai ter muito pensamento ruim e negativo. Aí ele termina, mas eu venci o mundo. Vem comigo que é sucesso. Entendeu? Cola com ele que a vibe vai dar certo. Entendeu? Vai dar muito bom. Então, quando você... E é interessante, tem uma prova social disso? O novo convertido. Todo mundo vai entender. O novo convertido, quando ele cai para dentro, você já viu como o cara tem uma energia? Ele não tem tempo ruim. Entendeu? E aí, o que acontece? A gente não, a gente fica na caminhada, vai perdendo esse brilho, sabe aquela coisa do olhar, de falar assim, vai dar certo, e já vamos. E aí você fala, André, mas como que eu saio disso? 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido o mundo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele chama você para o lado e fala, vem aqui, filhinho, vem aqui, presta atenção. Você já venceu o mundo. Você que não se deu conta disso. Como eu venci o mundo? Maior é o que está dentro de você. Eu coloquei uma coisa muito grande dentro de você. Você percebe que é de dentro para fora? Até Deus está falando que é de dentro para fora. E você quer ficar te pegando de fora para dentro? Então, não faz sentido esse lugar. Não faz sentido eu ficar perdendo, né? Aí no 18 ele faz o seguinte, no mesmo capítulo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não faz sentido nenhum, pessoal. Fala, Cintia, abre o microfone, não fica falando mudo, não. Não, só falei, eu aprendi essa coisa uma semana, tenho medo do escuro. Aí falaram assim, o escuro nunca matou ninguém, eu tô aqui, tenho medo da câmera, tenho medo do escuro. Entendeu? Aí fica criando essas neuras todas. Fica perdendo uma energia nessas neuras. E fala, não faz sentido o que você está falando. Canta, filha de Sião. Pode começar a cantar. Esse lugar é o lugar que Deus colocou você. Você viu cantando ontem? Não, não vi, não. Gente, viu Não. cantando ontem? Olha só. Aí no 15b, ele está dizendo o seguinte, olha que ele dá de Sofonias, ele fala o seguinte, ó, o Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti.
E tu já não verás mal algum. Olha que coisa louca o Sofonias está profetizando. Ele está dizendo o seguinte: quando você está com o Senhor, ele nem deixa você ver o mal. Nossa, mano, pensa numa coisa que bugou minha mente essa semana, quando eu estava preparando esse negócio para vocês. Eu falei assim, cara, meu, não faz sentido. Tá na hora de sair, sabe, desse lugar. Você tá no projeto do inferno, pega o projeto de Deus. Você entendeu? Ou seja, não leve o mal de volta. Ele já tirou. Tem gente que Deus está falando, tô tirando, daqui a pouco ele tá. Acabou a sala que ele volta lá pro projeto do inferno. Pelo amor de Deus. Ele tá no meio de ti. Ele já tirou o mal. Você nem vai ver mais. Não tem motivo para cantar, pessoal? Você é louco. Lógico, dá para cantar o dia todo, a manhã inteira. Não vou nem falar mais nada, só vou cantar agora. Você entendeu? Só canto. Por quê? Porque a alegria de Deus tá em mim. Então, volta a cantar. Essa é a palavra hoje para você. Volta a cantar, porque quem tá alegre canta. Entendeu? Eu tô nesse estado da alegria. Eu já passei dessa fase, né? Vou contar um testemunho para você, assim. Esse dia eu fui pregar e eu ia pregar, Deus me deu uma palavra lá na igreja para pregar 1 Coríntios 13, era sobre o amor. E eu briguei com a Pama, deu mó treta, nós brigamos. E ela falou, eu não vou no culto também. Aí ela também não foi. Aí eu tô indo no culto e eu falei, cara, tem coisa errada, tem coisa errada. Aí eu fui orar. Eu falei, meu, como que eu posso ir pregar e brigado com a minha mulher? E aquilo me entristeceu. Aí eu falei pra ela, eu pensei, falei, não, eu não posso pregar desse jeito, não. Aí eu peguei e orei. Eu tava no caminho no trânsito, eu comecei a orar e falar com Deus. E no meio da palavra, eu falei assim, Deus, muda, se eu fiz alguma coisa errada, se eu falei, me perdoa, mas muda o coração dela. Na hora tocou o telefone. Aí era ela. Ela falou assim, olha, eu sei que você vai pregar. E não faz nenhum sentido a nossa briga. E eu quero te liberar para você ir em paz, em alegria. Aí eu falei, caramba, meu. Quando você coloca Deus no meio de ti, ele resolve essa treta. Aí eu fiquei em paz. Aí eu fiquei alegre. Aí foi uma benção a mensagem. Por quê? Porque nesse lugar, Deus fala assim, você não vai ver o mal. Eu vou resolver essa treta. Eu vou cuidar desse lugar. Então por que você está olhando e desenvolvendo o lado esquerdo do seu cérebro para o negativo? E ficando nesse lugar. E ficando nessa ideia. Então, ou seja, é tempo de mudança. É tempo de mudar. Ou seja, o medo foi embora. Eu estou vendo agora que a ordem do céu, o céu está falando de mim e tem uma ordem e acabou, eu vou viver essa ordem. Então eu queria terminar, porque a gente já está indo para o final, se vocês quiserem abrir para falar, mas eu queria terminar no 18 do Sofonias. Ele diz assim, ó, e os que em tristeza suspiram pelas festas solenes, eu os removerei de ti, esses que são de ti, sobre os quais pesam o pobre. Ele está dizendo assim, tem um lugar de tristeza que eu não quero. Tem um lugar de tristeza que eu tô fora desse lugar. Então, ou seja, ele tem a capacidade de trazer de volta até aquele que não se acha digno. E talvez tem gente aqui nessa manhã, nessa sala, tá dizendo, não, eu sei, André, tá muito legal tudo, mas eu não sou merecedor. Sabe por quê? Você tem bloqueio de não merecimento. E nós vamos resolver isso agora. Por quê? Eu não sou merecedor. Sabe? Olha o que o anjo disse para Maria. Não tema, Maria. Não tema. Vai dar tudo certo. Não tema. Aí Deus tinha falado já com o esposo de Maria. Eu já tinha visitado José, já estou resolvendo a treta. Tem coisa que você fala assim, mas como? Ele já está resolvendo. Esse é o milagre, essa é a ideia. Então, ou seja, o nosso projeto, ele vai sempre precisar de constância e ajuste. Então, ou seja, você achar que você não merece é muito egoísmo. Sai desse lugar. Porque não é você que tem que determinar isso. É Deus que está falando que vai fazer isso. É Deus que está dizendo o seguinte: eu vou fazer e eu quero fazer. Basta você aceitar isso. Se permita hoje. Se permita falar assim: eu vou chegar nesse lugar e eu quero ficar nesse lugar. E ainda que eu não pense que eu consiga, eu sei que Ele vai conseguir por mim. Mas isso parte de dentro de você. Ou seja, Deus está aqui falando para você nessa manhã: eu quero tirar o medo. Tem espaço aí para mim entrar e resolver essa parada do medo? Tem esse lugar? Tem esse lugar para mim poder mexer com isso. Sabe qual é a vantagem da gente entender os projetos de Deus?
é que quando a gente entende, nós não queremos mais largar isso. A gente não quer. Fala, Virgínia, fala. Põe vida nos seus pensamentos. Tô aqui, né? Só no regozijo. Ai, bom Muito bom, demais. muito bom. Então, o que eu quero falar para você essa manhã? Quando você entende, você não quer mais largar o osso. Você quer ficar nesse lugar. Pô, me dá isso aqui. É meu. Ninguém vai me tirar essa posição. Por quê? Eu tenho capacidade de trazer de volta até a esperança. É o que ele está falando. Se você perder a esperança, ele traz você de volta. Certa vez, Davi, ele foi para a guerra, e quando ele voltou, o pessoal tinha atacado a cidade dele, levado as mulheres. É a história de Davi e Ziglag, lá em Segunda Reis. E levou as mulheres, levou as rainhas, levou as princesas, levou as mulheres do soldado, levou todo mundo. E eles tinham vencido a guerra que eles foram. Aí o exército Davi ficou revoltado. Aí ele foi consultar a Deus. Ele falou: devo ir atrás da galera que pegou aqui? Olha o processo, presta atenção nessa história de Davi. Deus falou: pode ir, que vai dar certo. Só que quando ele falou que ele vai, teve uma galera assim: não, eu não aguento mais, não. A galera que morreu no meio do processo. E pega essa, porque talvez você está morrendo no meio do processo e o processo é uma aventura. O camarada tinha acabado de voltar da guerra, foram saquear a cidade, levar as mulheres. Olha o que eles iam fazer com isso. É uma treta danada. Aí ele fala: nós vamos atrás dessa turma. Aí tem uma galera que fala: não, não consigo ir mais. Aí Deus falou: tá, tudo bem. Quem que vai? Aí caiu pela metade. Acho que foi 150 só, com Davi. E os outros ficaram lá. Aí Davi, no processo que ele tá indo, ele falou: mano, não sei nem qual direção tomar. Pega essa, hein, que essa é doída. Qual a direção? Ele acha um cara que foi largado pelo aquele exército. O cara tava machucado. Era improvável ele conseguir aquela informação no meio do nada. Aí ele pega o cara e fala: vamos cuidar desse cara que nós achamos aqui. Aí o cara traz a informação. Eles foram por ali. O cara tava morrendo. Eles foram por ali. Aí Davi pega e fala: olha o processo. Mano, eu tenho uma treta com o exército. Levaram a minha mulher, saquearam a minha casa. Deus falou que eu posso ir. Eu não sei nem qual direção que eu tenho que ir. Esse é o processo, tá? Desenha o processo da sua vida aí. Tá tudo improvável para você. Aí eu acho um cara que tá morrendo. Meu, as duas últimas palavras, o que é? Foi por ali. Vai por ali. Morreu. Aí, tá bom, vamos por ali. Ele chega com a metade do exército, vence os caras, pega as mulheres, pega o despojo de tudo que eles pegaram, e aí ele volta. Quando ele volta, a galera que não dá conta de cantar, a galera que não dá conta de alegria, que gosta da vingança, que gosta da razão, chegou e falou assim: nós não vamos dividir com esses caras que ficaram. Aí Davi fala: não, nós vamos dividir com todo mundo. Até os que não foram e que ficaram vai receber. Meu, o processo é doído. Mas quando eu tô no drive da alegria, eu não tenho treta de vingança, eu não tenho treta de falar: não, você não vai receber, não. Você também vai receber, tá tudo certo. Porque eu tolero, eu reconsidero, eu dou benefício da dúvida, eu sou positivo na vida. E aí a alegria, a resiliência tá comigo. E é só vitória. Fabi Lopes, vamos lá. Diga, minha irmã. Porque ele vive. Aleluia. Aê, Posso passei crer bastante, glória a no Deus. amanhã, porque ele Eu tô aqui, peraí. vive. Temor não há, mas Eu eu vencer sei que a minha vida vida. Está nas mãos do meu Meu Jesus, que que vivo vivo está. está. Eita, Quero convidar nós! vocês para louvar. Vamos lá? Olha, Gente, Pode compartilhar segura aqui? aí, Bora Fabi. lá? Segura aí, porque quem tá com a câmera aberta, segura aí. Eu olho pra cara de vocês aqui, deixa eu ver aqui, porque não tem como, tá todo mundo dando risada, tá todo mundo cantando. Porque cantar, a neurociência já disse, não tem como, você vai mudar a expressão do seu. abre aí que eu vou Você dar vai um print ativar já. um monte de vitamina, dopamina, um monte de coisa. É isso que vocês entendem. É isso que vocês entendem. E
Então, ou seja, por que que a gente tem que ficar sério? Por que que a gente não pode instalar alegria hoje? Então, eu quero terminar, se vocês quiserem cantar, se vocês quiserem perguntar, vocês vão ficar na paz, isso aí. Só queria terminar o seguinte. Não dá para ficar nesse lugar de medo. Canta, ó filha de Sião. Canta. Amém? Quem quiser cantar, quem quiser perguntar, tá liberado. Bora cantar. Bora Vocês cantar. podem colocar no mudo, porque cada internet tem um pace diferente, um ritmo diferente, tá bom? Às vezes um tá à frente, outro tá atrás, mas o convite é para louvar. Então, eu entendi isso hoje, não sei se vocês entenderam esse convite. Coloca no mudo e acorda o povo aí, vamos louvar, Só tá bom? toma cuidado, que se você colocar algo do YouTube, Aqui não vai não pode, bloquear. vai derrubar. Não pode. Então, eu vou jogar lá no grupo. Vamos Por fazer isso- assim? Eu vou colocar lá no grupo, vocês vão dar o play no celular e a gente vai louvar, pode ser? Cintializa ser, lá, cintializa lá. Ah, verdade, peraí, vai lá Coloca pro lá. grupo. Enquanto a Fabi põe aí, nós vamos terminar cantando hoje. Vamos ativar isso, ativacional. Perguntas? Tem alguma coisa aí no chat, meninas? Não, eu não tenho uma pergunta, eu só vou falar uma coisa. Um dos propósitos do Senhor é justamente que fomos feitos para o louvor e a glória dele. Então, que a gente possa viver este propósito em nós. Forte. Sabe por que vocês não cantam? Porque vocês não instalaram esse princípio da alegria. Porque quem instala isso aí não fica sem cantar. Entendeu? Ó, o meu Vamos aqui, lá. eu pagar o mico aqui, quer ver que eu vou catar meu Instagram já? Vou dar uma olhada aqui no chat enquanto vocês estão aí. Eu coloquei no chat. Olha lá, Ah, a Cici cantando. Vocês vão fazer assim, falta foto e o desafio do louvor, cantar um trechinho do louvor e marcar o Instagram, nosso Instagram. Vocês precisam seguir nosso Instagram, tem pouca gente lá ainda, hein? Siga nosso Instagram e compartilhe, tá bom? Siga lá, marque a gente, coloca nosso @. E aproveitar que eu tô falando e convidar vocês para hoje, tá bom? Hoje a gente tem aí Hoje à nosso noite. Mente Blindada. Então, tem muita gente já entrando no grupo, muita gente boa, assim, que vai falar hoje, né? Que vai trazer uma palavra de conforto. Eu não entendi. Falou comigo alguém? Não? Então, vou aproveitar. Eu acho que eu consigo agora, gente, colocar aquele videozinho de 30 segundos antes da gente cantar. A gente tem uma consteladora familiar direto da Alemanha hoje, que ela vai falar um pouquinho para a gente também. Então, o horário dela vai ser às 7, porque lá vai ser às 10 horas da noite, então ela precisa ser a primeira. E depois vem o Paulo. O Paulo vai falar sobre a parte física, né? E depois a gente vai ter um momento com uma terapeuta, tá bom? Onde você colocou o link? A que hora, Fabi? O link do louvor está no chat. É esse do louvor ou do evento? Fabi, que hora vai ser hoje? Às 19 horas. Só a agenda, hein? É muito top, o Mente Blindada. E vai trazer muita consciência para vocês. Nayara, Matias, levantou a mão. Fale, minha amiga. Olá, muito prazer. Peraí. Pode falar, Má. Bom dia. Bom dia. É que eu estava lembrando que esses dias eu falei com o André que só faltava louvar. É hoje, né? É hoje. É hoje. É muito bom. Olha só, gente. Meu nome é Anali Pellegrino e eu estou aqui para te fazer um convite. No dia 27, às 19 horas, eu tenho um encontro com você para contar um pouquinho da minha história, de como foi que eu superei por 5 vezes o câncer. É uma história impactante de fé e superação. Espero você. Um beijo, fique com Deus. É uma das nossas palestrantes, tá bom? Aguardamos vocês hoje às 19. Compartilha o link. E agora vamos louvar, tá bom? Pega aí o nosso link, tá aqui no chat. Coloca no mudo, a gente só quer ver as boquinhas se mexendo, né? Só falar uma curiosidade sobre mim, tá? Antes de eu ser pastor, eu era cantor, meu primeiro ministério. Então você vai deixar o seu aberto, a gente vai ouvir só a sua voz. A gente vai deixar o nosso no mudo e você vai ficar aberto. Bora. Bora lá, pessoal, dando play. Põe alguém pra mim a música que nós cantamos. Porque eu não tô conseguindo pôr aqui, eu tô no celular. Põe aí o seu, deixa o seu aberto, Fabi. O que? O meu fone? Meu áudio? Põe aí o celular pra tocar aí.
Aí tá fazendo isso, pessoal, porque se a gente for aqui no YouTube, a gravação não vai pro YouTube, vai derrubar. Peraí que eu tive uma ideia. Bora. Eu vou fazer o seguinte, a gente encerra aqui, porque agora a gente vai ficar na sala. Se você tá no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você louva com a gente. Só que eu vou cortar pra gente não perder. Aí dá pra colocar a música. Aí, Fabi, põe na agulha que nós louva.